falar sobre o Grupo A do futebol feminino na Olimpíada de Paris? Fala galera, Amanda Viana por aqui, chegando com mais um conteúdo no canal Amanda Viana, outro conteúdo que faz parte da nossa série olímpica, que vai cobrir especialmente o futebol feminino nos próximos dias. A Olimpíada de Paris já está começando, vai começar no próximo dia 25 de julho, quinta-feira, e vou falar rapidamente sobre esse grupo que tem as donas da casa, a França, as atuais campeãs olímpicas, o Canadá e também Colômbia e Nova Zelândia, um grupo que tem aí uma grande favorita, a França, mas que tem algumas brigas interessantes para a gente comentar. Nesse vídeo vou passar por principais destaques desses países, vou falar também sobre esquema tático e o que a gente pode esperar no final aí nessa classificação. Antes de começarmos, só queria aqueles avisos rápidos para vocês, aqueles pedidos, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, vai me ajudar demais. Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que ainda não conhecem o canal Amanda Viana, para a gente levar para realmente um público maior. Deixa o like, o joinha e ative o sininho, as notificações, porque quando chegar vídeo novo aqui, você não perde nenhum. Então, bora lá. O grupo A, com França, Canadá, Colômbia e Nova Zelândia. Vamos começar aqui com as donas da casa, a equipe que vai em busca do seu primeiro grande título no futebol feminino, né? A França não tem nenhuma Copa do Mundo, nenhuma Olimpíada, nenhuma Euro para chamar de sua e tem mais uma oportunidade de disputar um grande torneio em seus domínios. Vale lembrar, né, que recentemente a Copa do Mundo de 2019 aconteceu na França, mas as francesas acabaram saindo na fase de quartas de final, perderam para os Estados Unidos naquela oportunidade. França que venceu o Brasil nas oitavas de final daquele Mundial. A equipe será dirigida pelo Hervé Renard, que comandou na última Copa do Mundo, mas vai para o seu último torneio no comando francês, né? Ele que já anunciou a sua saída da seleção. Aqui eu acho que vale, no caso, a gente falar um pouquinho sobre o esquema tático do Hervé Renard. Ele tem um esquema que costuma ser padrão, que é o 4-3-3, mas dependendo do jogo, dependendo da situação da partida, ele faz algumas variações. E aí as variações mais frequentes são para o 4-2-3-1, tendo ali uma armadora um pouco mais marcante, ou também pro 4-4-2, quando ele tem ali duas atacantes, né, que encostam mais na área. Aí é uma formação que a gente costuma ver às vezes a Marie-Antoinette Catotot junto com a Eugénie Le Sommer no time, seria um 4-4-2. Na questão defensiva, a França normalmente marca no 4-1-4-1 ou no 4-4-2. São mais ou menos as duas disposições que a gente costuma ver das francesas. Em termos de convocação, o Renard ganhou alguns reforços para essa Olimpíada e principalmente o da Catotot, ela que não esteve no último Mundial, ainda estava recuperando da grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, agora teve uma temporada completa com o PSG, acho que ainda está tentando recuperar aquele ritmo que ela vinha, né, do nível altíssimo de atuação dela antes da lesão, mas foi uma temporada goleadora da Catotot e isso faltou muito para a França no Mundial. Ter uma peça mais decisiva ali na frente, e com a Catotot vem um reforço grande. A Eugénie Le Sommer é uma jogadora que caiu nas graças do Hervé Renard, mas esse ano de 2024 dela tá um pouco complicado com as lesões. Ela se recuperou de uma lesão aí que veio dos últimos meses e a gente vai ter que ver como é que ela vai estar fisicamente para esse torneio olímpico. A França tem algumas referências, é um dos melhores elencos aqui da Olimpíada em termos de peça, em termos de profundidade, mas eu acho que há uma lacuna na questão da volância, ali no meio-campo defensivo. O nome principal que a gente acaba falando é o de Amandine Henry, mas a Henry não vem de bons anos de atuação em seleção e também em clubes, né? Eu acho que o último grande momento da Henry foi aquele momento na reta final da Champions de 2022, quando ela foi muito bem pelo Lyon, especialmente naquela grande final que as francesas bateram o Barcelona. Então vamos ver qual que vai ser a Henry que vai jogar essa Olimpíada de Paris. Mas aí, outras referências da equipe. Grace Guillerot, meio-campista fantástica, jogadora completa. Sakina Karchaoui, que para mim é a peça mais consistente do time nesse último ano.
A Wendy Renard, além da Catotô que eu já citei, tem Delphine Cascarino, Katiato Gianni. No meio campo, você tem ali uma base com Sandy Toletti, que também entrega boas atuações, e a super versátil Selma Baixa, que é uma peça coringa do Renard. Pode jogar em lateral esquerda, no meio campo, ou também aberta pela ponta esquerda. A Baixa é muito forte em finalizações de fora da área e cobrando bolas paradas. Aí aqui a gente já vai entrar em alguns pontos fortes dessa seleção. A bola parada, ofensiva, muito forte. É um time também que é muito forte pelos lados do campo. A França chega muito em profundidade, gosta muito de tabelas. Em termos de pontos fracos aqui, eu destaco a transição defensiva e é um time um pouco vulnerável em jogadas de profundidade nas costas da zaga, alguns problemas ali de entrelinha e no jogo aéreo defensivo. Passado aí pela França, vamos para a segunda seleção desse grupo que eu quero destacar, que é o Canadá. As canadenses são atuais campeãs olímpicas, tiveram uma grande passagem em Tóquio, né? Jogaram muito bem. O Canadá joga muito bem a Olimpíada. Vem de 3 medalhas seguidas, foi bronze em 2012 e 2016 e ouro na Olimpíada de Tóquio, mas não vem um grande momento. O Canadá fez uma Copa do Mundo muito ruim, não se classificou na fase de grupos e, tecnicamente, não é um bom ano em termos coletivos e em termos individuais também. As jogadoras canadenses, além de entregarem oscilação na seleção, elas não veem um super momento, lógico que em maioria, né? Existem exceções, mas não vem um super momento nos clubes. Aqui eu cito algumas referências dessa seleção que tiveram um desempenho bem oscilante na última temporada. A Jessie Fleming, a Ashley Lawrence, a Vanessa Gilles também não foi muito bem. Queen, com muitas lesões também, teve um ano complicado. Então, são alguns nomes aí. A Nichelle Prince também, que é uma das peças que está se recuperando de lesão ainda, jogou pouco no ano de 2024. Então, a Beth Priestman tem alguns problemas para resolver visando essa Olimpíada de Paris. Vamos lá com a questão do esquema tático. Qual é o esquema tático predominante? Depois da decepção no Mundial, a Priestman rodou um pouquinho o time em termos de variação de esquema. E ela trouxe em vários jogos o 3-4-3, ou para a gente definir melhor aqui, um 3-4-2-1. O Canadá jogou muitas vezes dessa forma, mas a gente também viu as canadenses em outros momentos no 4-3-3, que é um esquema básico dessa seleção canadense, visto em diversos anos. Mas aí, com algumas variações, claro, de 4-2-3-1, de 4-4-2. Então, ela realmente mexeu muito no time para tentar encaixar as atuações. E o Canadá oscilou muito em amistosos. Na Copa Ouro mesmo, oscilou bastante. Então, assim, acho que essa performance na Olimpíada ainda está um pouco incerta. Mas, de fato, é uma seleção que sabe jogar o torneio olímpico. E por ser um torneio tão peculiar, isso faz a diferença. Né? Aqui eu vejo o Canadá brigando por uma classificação, especialmente ele em segundo, acho que é favorito para essa segunda vaga, mas falarei um pouquinho mais sobre isso no final do vídeo. O Canadá teve um corte, né, na sua convocação nos últimos dias, a Sydney Collins, defensora, ela que teve um 2024 bem complicado até aqui, não foi para a Copa Ouro, porque teve uma lesão, vinha sendo uma peça importante para a Priestman na ala esquerda. Ela deu um equilíbrio no setor, mas se machucou no início de 2024. A Priestman bancou a convocação dela, mesmo sem ela ter atuado do início do ano para cá. E aí, no amistoso de portas fechadas, preparatório para a Olimpíada contra a Nigéria, ela acabou fraturando o pé, então não vai disputar a Olimpíada. Para o seu lugar, entra na lista a Gabi Carli, que vinha como suplente, e agora entra na lista de suplentes a super experiente Desiree Scott. A Carli tem uma característica semelhante à da Collins, é uma jogadora que joga também na defesa, joga especialmente nas laterais, pode ser nas duas, pode fazer a ala também. Já a Desiree Scott é uma volante. Então, passado isso sobre o Canadá, destaquei aí alguns nomes que não vinham em boa fase, mas eu queria destacar de forma geral algumas jogadoras-chave dessa seleção. A Adriana Leon vem sendo uma peça decisiva para a seleção canadense no ataque. Kaylin Sheridan, a goleira, é a grande referência dessa defesa, é uma goleira segura.
E além dela, tem Kadeisha Buchanan, a Vanessa Gilles, que eu já citei, Janine Beck, recuperada de lesão, né? Ela que teve o LCA no ano passado, então agora vai poder disputar essa Olimpíada. É um time que não tem um elenco muito diferente dos anos anteriores, é basicamente aquela base do Canadá mesmo, então vamos ver como é que as canadenses vão performar. Além do Canadá, além da França, vou destacar agora a seleção colombiana, que busca tentar replicar o grande desempenho da Copa do Mundo de 2023, agora no torneio olímpico, né? A Colômbia voltando para a Olimpíada, disputou 2016, não disputou Tóquio, e volta com um elenco que tem vários nomes chamando atenção. Treinado pelo Ângelo Marcília, que foi o auxiliar do Nelson Abadia no Mundial, assumiu a seleção de forma definitiva depois da Copa do Mundo, a Colômbia tem oscilado nos últimos meses. Não conseguiu ainda replicar aquele nível de atuação na Copa. E acho que algumas coisas explicam isso. Lógico, a Colômbia deixou de ser surpresa. As outras seleções viram o que aconteceu no Mundial e agora estudam, olham para as cafeteiras de uma forma diferente. E um outro ponto também, algumas lesões de peças-chave, né? E aí vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas trazer aqui o esquema tático da Colômbia. A Colômbia normalmente está postada em um 4-3-3 dentro de campo. O Marcília, às vezes, dependendo do contexto do jogo, dependendo do contexto do adversário, coloca o time no 4-2-3-1 ou no 4-4-2, mas é mais comum vermos a Colômbia no 4-3-3. E não é uma base que muda tanto. A defesa costuma mudar muito pouco. Carolina Arias, Daniela Arias, a Jorelin Carabali e a Manuela Vanegas são um quarteto ali muito marcante nesse sistema defensivo da Colômbia. E aí, em termos de convocação, a gente tem uma baixa importantíssima para as cafeteiras, que é a primeira volante, é a Lorena Bedoya, jogadora do Real Brasília. Ela lesionou, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, e aí eu acho que vai ser um desfalque grande para as colombianas, porque essa questão do meio defensivo não é uma região que o time tem tanta profundidade. Então eu estou bem curiosa para ver como é que o Marcília vai trazer esse equilíbrio para o setor de meio campo, que tem algumas jogadoras que são um pouco mais ofensivas, então eu quero ver como é que ele vai equilibrar isso, né? A Ilana Esquerdo tem ganhado muito espaço, Daniela Montoya é uma peça de segurança, tem a Lacey Santos, que passou por uma temporada novamente com muitas lesões, então eu quero ver como é que ele vai encaixar esse setor. E aí, lógico, né, já citei alguns nomes, mas preciso citar os nomes de destaque no ataque, não tem como fugir da experientíssima Catalina Usme, da joia Linda Caicedo e, para mim, da melhor jogadora da Colômbia nesse último ano e meio, para falar a verdade, que é Mayra Ramírez, jogadora do Chelsea. Para mim é uma barbaridade, uma top mundial, é a jogadora que eu acho que, principalmente junto da Caicedo, pode fazer a diferença para as colombianas em busca de uma classificação. Só que a Ramírez a gente tem que tomar cuidado com a parte física dela. Foi uma temporada de muitas lesões. Depois da Copa do Mundo, ainda no Levante, passou um bom tempo lesionada. Já em 2024, no Chelsea, também perdeu vários jogos com problemas físicos. Então, acho que o avanço da Colômbia nessa Olimpíada vai depender da questão física do time, de como vai competir contra as seleções mais fortes do grupo, especialmente contra o Canadá, que eu acho que aí é uma disputa mais ferrenha por uma vaga, e a consistência. A Colômbia vai precisar ser consistente e eficiente. Agora, para finalizar a última seleção desse grupo A, vamos de Nova Zelândia, a equipe que chega aí com um bastidor um pouco conturbado, né? A Nova Zelândia vai ser dirigida nessa Olimpíada pelo seu assistente técnico, que é o Michael Maine. A treinadora do time, que é a Jitka Klimkova, ela passou nas últimas semanas por uma investigação interna, por uma investigação independente, né, interna, por uma questão que não foi revelada. Ela foi liberada por essa investigação, mas por opção pessoal, ela não quis viajar para Paris para comandar a equipe, então vai o Michael Maine no comando. A Nova Zelândia, as Football Ferns, né, como são conhecidas, ela não vem aqui para brigar por uma classificação, na minha visão. Acho que vai ser um time que pode ser até uma balança em termos dos outros adversários, porque quem perder ponto para a Nova Zelândia, isso pode custar muito caro. É um time que o setor mais forte é a defesa, e ataque e meio tem problemas de criação e efetividade. Qual que é o esquema tático mais utilizado pela Nova Zelândia?
é o 4-4-2. Em alguns momentos a gente vê também uma variação para 4-5-1. Mas é uma equipe que a convocação aqui, ela tá muito mesclada em termos de experiência e juventude. E a experiência está bastante focada na parte defensiva. Nomes como Ellie Riley, a CJ Bott, Katie Bowen, Rebecca Stott, são nomes muito pesados e que dão uma certa consistência para a parte defensiva. Mas aí do meio para frente, o time oscila muito nos jogos e é bastante previsível também. Acho que esse é um grande problema das neozelandesas, a previsibilidade. No meio-campo, eu gostei muito do Mundial da Malia Steinmetz. Se ela conseguir replicar algumas atuações que teve jogando em casa, jogando também na Copa do Mundo, eu acho que a Nova Zelândia pode ter ali um ponto sólido no seu meio. Mas é um meio para frente bastante jovem, tem Jack Hand, tem a Clegg, tem a Gabi Rennie, que vai para sua segunda Olimpíada, mesmo com 22 anos. Hannah Wilkson não foi convocada, a atacante mais experiente, por opção. E aqui eu queria citar um nome que é um nome menos conhecido, mas que vem crescendo muito nesse último ano, nesses últimos meses, e que hoje joga na NWSL, joga no Utah Royals, que é a meio-campista Macy Frazier. É uma jogadora que eu acho que pode ter bons minutos nessa Olimpíada, é uma meia ofensiva, finaliza bem de fora da área e vale ficar de olho nela. Pessoal, agora bora passar rapidamente pelo cenário desse grupo. O que eu acho que pode acontecer? E aí, colocando aqui na tela também, além do grupo, o chaveamento para a próxima fase, porque isso é importante. Eu vejo a França como uma grande favorita para terminar em primeiro desse grupo A. Acho que pelo estágio que a seleção está, pelo nível do seu elenco, por jogar em casa. E a França, se terminar em primeiro lugar do A, ela pega, na fase de quartas de final, um melhor terceiro colocado. Lembrando que se classificam os dois melhores terceiros colocados gerais. Então, assim, em tese, seria um adversário um pouco menos difícil, porque não tem adversário fácil nessa Olimpíada. Aí, eu acho que a grande briga desse grupo é pela segunda colocação. Canadá ou Colômbia. E faz a diferença, porque o segundo colocado aqui desse grupo enfrenta o segundo colocado do grupo B. E se for um terceiro colocado, se um dos melhores terceiros sair do grupo A, ele vai enfrentar o primeiro lugar do grupo do Brasil, que tem boas chances de ser a Espanha, então seria um duelo em tese mais complicado. Eu acho que o Canadá é favorito para a segunda vaga, mas não seria uma grande surpresa aqui para mim a Colômbia terminar em segundo lugar, pelo que a gente viu da Colômbia no último ano e também pelas oscilações das canadenses. Já a Nova Zelândia aqui, eu acho que vai ser um saco de pancadas do grupo, como eu falei, pode ser até um fiel da balança em termos de classificação ou desclassificação de alguma outra seleção. Mas eu confesso que eu vou ficar surpresa se a Nova Zelândia pontuar. Eu acho que as neozelandesas sairão com 3 derrotas dessa fase de grupos olímpica. Bom, pessoal, sobre o grupo A é isso. Mais conteúdos aqui no canal Amanda Viana ao longo dessa Olimpíada. Eu sei que o planejamento de vídeos acabou atrasando um pouco, né? Eu tive aí uma questão de doença, acabei perdendo a minha voz em alguns dias, então atrasou meu planejamento. Mas também estou postando conteúdos nas minhas redes sociais. Tem os endereços aí na bio, tem aqui na tela também, no Twitter e no Instagram, @AmandaVSilva. Então, se quiserem me acompanhar por lá também, será um prazer. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!